Olá, muita saúde, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Eu sou Mayra Cordeiro, mestre em Medicina Tradicional Chinesa e desenvolvo esse processo de autoconhecimento e desenvolvimento integral. Hoje falaremos nesse encontro sobre relacionamentos tóxicos e como eles se tornam ansiedade através do prisma da Medicina Tradicional Chinesa. Peço que curtam, participem, compartilhem essa informação que é tão rica para o autoconhecimento de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. O relacionamento tóxico são relacionamentos, são pessoas que são tóxicas de forma inconsciente ou consciente, ou seja, elas podem ou não saber que elas são tóxicas na vida dessas pessoas, porém elas influenciam negativamente. Muitas das pessoas que eu atendo têm essa questão de viver em relacionamentos abusivos, tóxicos e não sabem como reagir, não sabem como sair desse relacionamento tóxico ou não ser influenciado por eles, porque quanto mais forte você fica física, mentalmente e emocionalmente, mais condições você tem de lidar com esse relacionamento, margear esse espaço e não permitir que a pessoa invada seu espaço físico, emocional e mental. Então, os relacionamentos tóxicos, muitas das vezes, eles atuam de uma forma manipulativa na vida das pessoas. Então, pela medicina tradicional chinesa, nós temos problemas internos e externos para se resolverem. Quando é interno, são as emoções, é o nosso metabolismo, são as nossas percepções. Quando é externo, são as situações, as ocorrências e as pessoas, relacionamentos. Então, às vezes nós nos adoecemos internamente pelo nosso padrão emocional ou externamente pelos nossos relacionamentos e situações tóxicas. Quando isso acontece, geram emoções tóxicas e acabam deprimindo o nosso organismo, os nossos pensamentos. As pessoas tóxicas, elas tendem a manipular, ou seja, a influenciar de uma forma negativa os sentimentos e emoções. Por exemplo, quando o filho casa, né, que a mãe não gosta da esposa, e aí ela fica falando mal dessa mulher pro companheiro, né, pro seu filho. Alguém tem culpa nessa situação? É uma mãe que está perdendo o filho, é uma nova mulher que ela não conhece, é um novo momento do filho dela. Então, assim, tem diversas situações e ninguém é culpado. Porém, quem fica no meio, que é o filho, começa a sofrer o problema dos dois lados. E é isso que acontece com relacionamento tóxico. É quando a pessoa ela se sente acuada a tomar decisões. Então, se tudo que ela fala não tem validade, ela começa a parar de falar. Então, por exemplo, se você todas as vezes que tenta se expressar, o teu meio, né, teus amigos, o teu serviço, o teu companheiro ou companheira não aceita aquilo que você está falando, você vai se neutralizando e você vai deixando de ser quem você é. Ou uma segunda opção que acontece é quando a pessoa critica demais a outra e aí você começa a se sentir culpado. Então você não faz nada certo, tudo que você faz é errado, é melhor você fazer desse jeito que desse outro jeito não vai funcionar. E aí vai se criando situações muito negativas e essas situações negativas acabam tirando o poder da pessoa. Então, tudo que ela faz, ela se sente tão frágil que ela sente que ela precisa da outra pessoa. E aí gera a dependência emocional. Então, como que eu vou sair de casa se minha mãe faz tudo pra mim? Como que eu vou sair desse relacionamento se ele é tudo que eu tenho? Eu não consigo ter forças. Quantas vezes você internamente não aceitou situações abusivas porque você não acreditava ter forças para dizer para? E às vezes não é término de um relacionamento, mas às vezes é se posicionar para que a outra pessoa também se organize. Porque nem sempre a outra pessoa sabe o que ela está fazendo, mas você tem que saber o teu limite, né? O teu limite físico, por exemplo, né? Do quanto que você consegue realizar determinada atividade até você se cansar, até quanto que você consegue se dedicar a um trabalho, um serviço de casa, né?
até quando você consegue acompanhar os horários dos seus amigos, companheiro do trabalho, sexualmente, né? Qual é o seu limite sexual em relação ao que você quer, o que você não quer fazer, né? E esse limite sexual é muito importante. Tem muitas pessoas que têm uma alteração de libido em relação à pressão, em relação à sexualidade, ou uma pressão aumentada, ou às vezes um afastamento do companheiro ou da companheira. Então, esse limite físico gera um estresse físico. E aí a pessoa começa a somatizar, gerar sintomas físicos patológicos, que é a dor no corpo, é o cansaço, é a fadiga, são as urticárias, né, problemas dérmicos na pele, sente muito, às vezes trava a coluna, né, os bloqueios articulares recorrentes que nós chamamos. Bloqueia a coluna, bloqueia o movimento, bloqueia os pensamentos. Então, às vezes essas crises fisiológicas significa que o teu corpo chegou no teu limite físico em relação a esse relacionamento que está drenando mais a tua energia. E aí o teu corpo fala, olha, melhor a gente parar porque eu não estou conseguindo mais dar conta dessa demanda física que está sendo demais, e aí eu começo a debilitar esse sistema para que a pessoa consiga se afastar. Então, muitas das vezes eu vejo pessoas com síndrome do pânico falando, não, vai, você tem que vencer essa síndrome, você tem que dar conta. Só que a pessoa ela já está no limite físico dela, daqueles relacionamentos, daqueles abusos de relacionamento, de às vezes não fazer parte da conversa, de às vezes não se sentir bem, de estar com uma autoestima baixa, e aí ela vai e tenta entrar naquela situação que é tão pejorativa para ela, e aí aumenta ainda mais a crise de pânico. Então, primeiramente, precisa se fortalecer a pessoa antes de induzi-la a vencer esse trauma. Trauma é diferente de procrastinação. Então, não assistam vídeos de motivação para saírem nas ruas, porque você está traumatizado, existe uma ferida aberta, e quando você sai com essa ferida aberta, você se expõe ainda mais e se machuca ainda mais. E isso é um limite físico que você está novamente machucando. Então, é importante tomar muito cuidado com isso. Então, procrastinar, que são os vídeos motivacionais que eles dizem, não, vai, faz, supere seus limites, siga em frente. Ok, isso é bom para quem tá perdido, tá desalinhado, não sabe muito bem o que faz, mas não quem tem um trauma, quem tem um problema, quem tem uma situação concreta que precisa organizar, que precisa se curar, conhecer, fortalecer para seguir para o próximo passo. Isso é um processo, é uma chave de cura imensa. Então, se conecte com você, se conecte com o teu limite, entenda o que te dói, para você poder tratar desse teu físico, para que você possa seguir em frente, para que você consiga tomar as decisões, que você consiga se transformar, que você consiga de dentro se curando para limitar e margear essa situação patológica externa que está te causando tantos problemas, tantas dores e tantas limitações físicas. Então, pela medicina tradicional chinesa, é uma agressão externa, né, um relacionamento tóxico que desestabiliza internamente, gerando sinais e sintomas físicos. Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto são os problemas emocionais em relação às questões tóxicas. Geralmente, relacionamentos tóxicos criam codependência. Então, por pior que seja, eu me sinto dependente daquela pessoa, porque eu tô tão fraca, eu me sinto tão mal, eu me sinto tão impotente, que eu não dou conta de viver a minha vida sozinha. Então, eu preciso daquela pessoa, seja ela quem for, que apesar de me fazer muito mal, pode me gerar um sustento, uma sustentação, né? Um aporte emocional. Porque, poxa, se eu sou feio, se eu não sei fazer nada, se eu faço tudo errado, se, né, enfim, vai gerando essas críticas e críticas e críticas, como que eu vou viver sozinha ou sozinho? Não é verdade? Então, essas frases vão entrando na mente da pessoa
e vão deixando ela emocionalmente muito debilitadas. E aí elas perdem o ego, elas perdem a força, elas perdem o brio, elas perdem aquela luz interna de quem elas são. E elas olham para o outro e falam, nossa, eu preciso dessa pessoa para viver. Então, por mais que a pessoa me machuque, por mais que a pessoa seja agressiva comigo, por mais que ela faça tudo isso, como eu não tenho outra opção, que eu não consigo responder por mim, eu preciso dessa outra pessoa. Alguém se reconhece nesse papel? Então é importante você analisar o quão o seu relacionamento com as pessoas tem qualidade. Então, por exemplo, você pode pensar assim, eu amo essa pessoa, eu quero ficar com ela é abusiva, mas eu decido nesse momento cuidar das minhas emoções, trabalhar o meu eu, a minha autoestima, os meus medos, me entender por que eu entrei nesse processo e ir fortalecendo. E conforme você vai fazendo isso, a outra pessoa também está mudando com você, porque você não vai estar mais aceitando. E aí vocês entram no relacionamento no mesmo nível. Não tem perdas, porque o grande medo é de você dizer um não e a outra pessoa te deixar. Mas conforme você vai se construindo, a outra pessoa ela também vai mudando o comportamento, né? Mudando o padrão dela. E aí vocês vão se fortalecendo e chegando no mesmo nível. E aí vocês chegam no mesmo patamar, na mesma esfera. E aí você não sofre mais emocionalmente. Então, por exemplo, se você quer sair e você quer comer comida indiana e a pessoa quer comer comida mexicana, fala, olha, hoje nós vamos comer comida indiana e amanhã a gente come a comida mexicana, né? Vai se balanceando. Hoje eu não consigo fazer isso para você, mas amanhã eu posso fazer. Ou eu não gosto disso. Quando você fala para mim que eu não faço as coisas direito, isso me machuca, porque eu estou fazendo o meu melhor, e o meu melhor é esse. Então, aceita. Ah, porque ele não, é porque ele gosta de coisas diferentes, ou porque ela gosta de coisas diferentes. É o que eu posso te dar. Eu posso melhorar, mas esse é o meu melhor nesse momento. E você tem que acreditar nisso, emocionalmente, porque aí vai rompendo todas essas críticas internas, vai enfraquecendo a força da toxicidade da outra pessoa. E aí você vai criando um fortalecimento emocional e uma margem emocional em relação a isso, né? Então, principalmente quando a pessoa xinga, né? Quando a pessoa degride a outra pessoa, né? Por exemplo, você é uma mulher horrorosa, né? Ou às vezes sua vaca. Gente, chamar uma mulher disso, ou um homem mesmo, né? Seu fraco, seu idiota. Então, assim, são palavras, né? Eu acho que até mesmo aquelas palavras tipo, ai, você tá gorda, você deve emagrecer. Eu acho que é tão tóxico pra pessoa quando você começa a falar, nossa, você precisa emagrecer, você tá gordo, você tá gorda, você tá feia, muda de roupa. Por quê? Porque a pessoa, ela tá fazendo melhor naquele momento. E talvez você falando com ela, olha, vamos entrar numa dieta juntos, porque a gente tá precisando melhorar nossos hábitos, do que falar que a pessoa tá gorda, que aí a pessoa, ela não sabe o que fazer com aquela informação, porque não é fácil entrar numa dieta, porque tem um comportamento atrás, tem uma questão atrás, porque o ser gordo pela medicina tradicional chinesa é uma forma de se esconder do outro. Não é porque ela está comendo demais. Se ela está comendo demais é porque ela tem uma ansiedade alimentar. Então você vai vendo que uma questão vai puxando a outra. Então a gente precisa ter muita cautela com o que nós falamos para o outro e com o que nós recebemos também, né? Porque eu vejo que muitas pessoas recebem todo o lixo do outro. Então tudo que o outro fala de ruim, coloca na malinha da vida. Agora, se recebe um elogio, fala, não, imagina. Então, aceite os elogios no mesmo nível que você aceita a crítica. Então, por exemplo, se alguém chegou e falou, nossa, que roupa bonita, como você tá bem, né? Nossa, o tempo só te melhorou. Muito obrigado, eu senti realmente que eu estou bem. E aí você traz aquela coisa boa também pra você.
E se alguém falar uma crítica, fala, tudo bem, eu vou analisar isso. Tipo, nossa, o que aconteceu com o seu cabelo que tá horroroso hoje? Um minutinho que eu vou ver se meu cabelo está horroroso hoje. Né? Não pega as críticas, não pega aquele peso, não se coloque para baixo, né? Isso é muito importante. Então, para o teu autocuidado, para o teu autoconhecimento, para o teu fortalecimento, para a sua estruturação, busque esses sentimentos positivos, né? Busque entender o que é importante para você. Então, por exemplo, você sabe que gosto, o que sabor, o que comida que você gosta mais? Você sabe o que você gostaria de fazer essa semana de diferente? Você sabe o que você gostaria ou não de arrumar na sua casa? Você sabe o que você gostaria de falar para essas pessoas? Então é importante você começar a se estruturar internamente para saber o que é importante para você. E quando a gente faz isso na terapia, vai se construindo e dando suporte para esse processo acontecer, né? Então, se uma pessoa não faz um elogio para você, se uma pessoa não cuida de você, você tem que construir isso internamente e decidir se é esse tipo de pessoa que você quer ter do seu lado. Porque esse tipo de pessoa provavelmente é uma pessoa que drena mais a tua energia do que você dá. Drena mais a tua energia do que você está recebendo. Então, que relacionamento é esse? E aí você pensa, qual é o ganho nesse relacionamento, né? Se eu estou nesse relacionamento, por que eu estou nele? Porque às vezes pode valer a pena, porque eu tenho uma estrutura financeira boa, vale a pena? Você tem forças para se reconstruir e viver esse relacionamento dessa forma ou não? Então, assim, tudo é decisão. Mas é importante entender as suas emoções, entender como que você se sente, né? Como que você constrói esse seu eu, né? E esse buraco é um buraco de um vazio do eu, mas é possível se preencher desse buraco. É possível se preencher quando você olha para dentro com amorosidade, né? Quando você olha para você e fala, nossa, eu gosto de comer pudim. Então, uma vez por semana eu vou comer um pudim que eu gosto. Para mim é importante eu ter os meus horários de sono. Então, eu vou dormir nos horários que eu preciso. Para mim é importante, o que é importante para você? Porque senão o outro vai puxando você para as coisas dele e você perde a sua forma, né? Então é importante você começar a definir a tua forma, buscar as tuas emoções e também relacionamentos bons, sabe? Relacionamentos positivos, relacionamentos com trocas, relacionamentos que agreguem. É tão gostoso você estar num relacionamento onde as duas pessoas doam e recebem, né? Então, às vezes você não recebe isso internamente, mas às vezes com uma amiga, com um amigo, né? De alguma outra forma você vai buscando preencher e reconhecer esse teu lado de luz, o teu lado de amorosidade. E também a terapia ela é muito importante. Existem fitoterápicos que alinham os meridianos e que trazem esse fortalecimento do eu, né, emocional, que liberam esses traumas emocionais, né, que são tão enraizados e promovem esse fortalecimento interno. E como eu falei, quando é trauma, como é dor, quando é profundo, é uma ferida que a gente precisa tratar, porque senão ela fica latejando. E por mais que forme a casquinha, pode se abrir por dentro, que é onde entra a ansiedade, a depressão, as crises, né? Então, olhe por dentro com muita amorosidade e busque esse conhecimento, essa construção do teu eu, né? Não se perca em relação a isso. Muito pelo contrário, eu acho que o mais difícil é o primeiro ponto, é identificar se o relacionamento é tóxico ou não. Então, se você já identificou se o relacionamento é tóxico, agora você vai decidir o que você vai fazer por você, né? O que você pode reconhecer em você, o que você pode construir e fazer na tua rotina para você se acolher, se amar, se fortalecer, para depois você entrar em ação com pequenas atividades diárias. Mas é uma construção, né? Os relacionamentos tóxicos, eles acabam gerando muita culpa. Então a pessoa ela começa a se sentir culpada muito facilmente, porque
a crítica vem muito grande, ela começa a entrar em dúvidas sobre o que ela faz é certo ou não. Eu vejo muitas pessoas com problemas de memória por causa disso. Então, às vezes, elas sentem que a mente delas está um pouco bagunçada, porque ela pensa uma coisa, mas as pessoas em volta convencem do contrário, e aí ela entra em pânico mental. Então, ela começa a perder a sua identidade de pensamento. Esse é o nosso terceiro ponto. Todos nós temos uma identidade de pensamento, um padrão de pensamento, né? E quando nós começamos a ceder muito o nosso padrão de pensamento pelas ideias dos outros, acaba se perdendo esse padrão de pensamento, né? Por isso eu gosto muito do curso que eu realizo inclusive online, que é o Inteligência Emocional, porque você concreta a sua identidade de pensamento. Porque a identidade de pensamento é como você pensa, o que você acredita, as suas crenças e como que isso influencia na tua vida, né? Então, como você pensa influencia diretamente na tua vida e você precisa manter esses padrões de pensamento. Nós temos alguns pontos, né, que inclusive durante a terapia online a gente aplica, que é o Intan, o Taiyan, né? Tem aqui o estômago 9. São pontos que fortalecem os pensamentos individuais. Eu começo a perceber, a liberar hormônios que ativam o meu processo mental para eu entender a minha mente. Então, por exemplo, se você começa a pensar e a pessoa fala, olha, não pensa dessa forma, né? O que você acha disso, disso, disso? E aí ela começa a mudar o padrão de influência da tua mente. E aí, em vez de você se convencer internamente, você acaba sofrendo uma lavagem cerebral e indo porque aquela pessoa fala. E nem necessariamente é positivo ou negativo, né? E uma frase que eu digo muito é que nós temos boas e más influências. Então, pessoas influenciadoras não são pessoas que trazem sempre coisas boas para nós. Temos que buscar inspirações, né? Temos que buscar coisas que nos inspirem a melhorar, nos inspirem a transformar, a que sejam coisas boas, né? Porque senão a gente vai sendo motivacionado, seja induzido a fazer coisas, a agir de uma forma que a gente ainda não está preparado. Tem que tocar no nosso coração a mudança para a gente realizar. Tem que trabalhar dentro do que a gente acredita, no nosso sistema de crenças, né? Então, busque sempre o que você acredita, entenda o que você acredita, entenda, por exemplo, se você tem mais facilidade, né, para lidar com a família, para lidar com o trabalho, se sua força é a espiritualidade, se é a sociedade, né, se são crianças, se é trabalho voluntário, quais que são as suas forças, o que você tem internamente como potencial para você desenvolver. E aí pense mais sobre isso, leia mais sobre isso, crie essa área na tua vida, né? Então isso é muito importante. Então, dentro dos relacionamentos tóxicos, são relacionamentos que invadem ou que intoxicam o corpo físico, agredindo e passando dos nossos limites físicos, emocionais, que é quando exigem mais as nossas emoções, é quando abusam emocionalmente, é quando drenam emocionalmente, quando tem uma autocobrança muito grande ou a cobrança externa muito grande das emoções, e também a questão mental, né, que ela influencia os pensamentos, gera dúvida, gera culpa, gera medo, gera várias situações muito delicadas, onde a pessoa ela começa a entrar num turbilhão de pensamentos negativos, autodestrutivos, e também diminuindo a baixa estima da pessoa, e aí a baixa autoestima, gerando uma baixa autoestima na pessoa, e com isso a pessoa se sente limitada, ela se sente frágil e implode, então ela não sente força para agir. E quando ela precisa agir, que é em determinadas situações, acaba gerando a crise de pânico, né? A síndrome do pânico é quando a pessoa ela está extremamente desestabilizada por esse processo e ela tem que reagir no meio social. Então imagina para uma pessoa
que está desestabilizada nesse processo, onde ela se sente magoada, fragilizada, cansada, e ela tem que se expor ao meio onde ela tem que fazer uma organização mental, e às vezes nessa situação ela é invadida mentalmente, onde ela precisa se expor emocionalmente, às vezes ela é agredida emocionalmente ou fisicamente, né? Então, tome cuidado, preste atenção nesses sinais, observe esses sinais internamente, constrói esse teu eu, constrói essa tua força, e aí sim você consegue dizer os sims e os nãos necessários. É muito importante saber o sim e o não necessário para cada momento. É o equilíbrio. Então o sim é o que você quer fazer, é onde você tem vontade de realizar. O não é o seu limite, é a sua forma de dizer até aqui eu vou, até aqui eu tenho condições físicas, emocionais e mentais para ir. É dizer para que eu preciso me reorganizar, me reestruturar para agir. Então, numa crise do pânico, né, o que você pode fazer? A medicina tradicional chinesa diz que é um momento que você precisa se preservar. Então, a primeira coisa que você faz numa crise de pânico é entrar num lugar onde esteja mais calmo, mais tranquilo, um lugar onde você tenha um aporte físico de estrutura. Segundo é o do reconhecimento. Então, olhe no espelho, vai olhando no espelho e vai respirando para você entender quem você é, a tua mente começar a se organizar, né? O teu corpo começar a se perceber. E depois é o do autotoque, principalmente em pontos de acupuntura. Então a gente trabalha aqui o regu, que é um ponto que é entre aqui os dedos, né? Você coloca aqui o dedão e você vai apertando. Isso ele vai gerando um conhecimento, uma calma, ele acalma o medo, a ansiedade. Você faz numa mão, 30 movimentos, depois você faz em outro, movimentos rotatórios, né? Você pressiona o teu peito, que é o ponto do coração, é o orêntice 7. Você aperta e rotaciona em movimento horário. Sempre prestando atenção na respiração, né? Tudo isso, se possível, olhando no espelho, de olhos abertos, não de olhos fechados, tá? Liberou. Aqui nas costas, aqui na nuca, você pega aqui bem debaixo do teu crânio, né? Pode ser com esses 3 dedos. Faz esses 3 dedos com as mãos e faz esse movimento de rotação. Esse ele vai relaxar, ele vai desembaçar a vista, ele vai aumentar a circulação cerebral, ele diminui o padrão de estresse, ele diminui o padrão do medo, ele diminui o padrão da ansiedade, tá? E aqui, nesse pontinho, é o então você também rotaciona em sentido horário. Mas uma coisa que eu digo é, não espere a crise. Se você tem tendência a crises, reveja esse vídeo, analise o que está acontecendo na tua vida, busque o tratamento, me mande uma mensagem que você inicie o seu autocuidado. A crise é o ápice, então a gente precisa trabalhar antes esse processo para até chegar mais controladamente no processo para não haver crises, ou quando houver as crises a gente ter a possibilidade de desestabilizar. Um floral que eu indico é o floral Rescue. Ele é um floral que trabalha os movimentos, as emoções mais intensas internamente, então você pode trabalhar com esse floral. 5 gotas sublinguais debaixo da língua antes das principais refeições, então 5 gotinhas antes do almoço, antes do jantar e antes do café da manhã, tá? E aí você pinga na tua língua, respira no teu corpo, aplica esses seus pontos e vai relaxando.
O que eu digo é, não espere a crise para se cuidar. Então, se esses pontos já são indicações, utilizem esses pontos cedo à tarde à noite como tratamento, tá bom? Porque assim você vai sempre se preservando de algo maior, você vai sempre se cuidando de algo mais intenso. E aí você tem a possibilidade de se cuidar, de se curar, de ficar bem. E não tenha medo de recomeçar. E eu digo uma coisa, 90% das pessoas que fazem o tratamento não se separam e não se afastam, mas ficam bem o suficientes para colocar o seu limite e continuar a sua história. Que às vezes a pessoa tem medo, né? Eu vou começar um tratamento, eu vou me separar. Você não precisa negar o outro para aceitar quem você é. Você pode aceitar quem você é para começar a olhar o outro e nesse processo vocês dois se transformarem, ou sumir e se transformar. Tá bom? Então, tenha uma boa jornada, uma boa vida, bons relacionamentos, busquem pessoas que sejam gostosas, que estejam interesse em vocês, que coloquem vocês pra cima, né? Então, assim, não são pessoas que vivem eba, não. São pessoas que são atenciosas, que querem que você esteja bem, que se importem com vocês, que consigam escutar e acolher, aceitar quem vocês são, cada um de vocês da forma que cada um é. Então a gente não precisa ser pessoas que são festivas, mas são pessoas acolhedoras, gostosas, que te liguem, que você ligue, né? Seja fazer um trabalho voluntário. O nosso trabalho voluntário enriquece tantas pessoas. Então, se você estiver desempregado, comece por aí, comece fazendo essas ações que aí vão te fortalecendo, vão te auxiliando, construindo, tendo relacionamentos. As pessoas que recebem são muito gratas. Já trabalhei em asilo, em creches, em orfanatos, né, com mães, mulheres abusadas que tiveram problemas com companheiros de abusos. E foi muito gostoso porque a gente começou a crescer juntas, a gente começou a aceitar a realidade, a se desenvolver, a crescer, e isso é bonito. É buscar sempre mais e o melhor do outro, e nós também. Então existem muitas pessoas que precisam de amor, precisam de carinho, e talvez nós consigamos crescer esse amor interno através da experiência com o outro, tá bem? Então seja uma pessoa, um relacionamento feliz, e receba também relacionamentos positivos, felizes e mais nutritivos. E comece a filtrar mais o que você escuta, né? Pessoas que falam muito problema, que criticam muito o outro, que vêm com muita fofoca, drenam a energia demais. E a gente precisa de coisas boas, a gente precisa de energia boa, a gente precisa elevar os nossos pensamentos para que isso influencie positivamente na nossa vida, tá bom? Muita saúde. Porque quando uma pessoa vê algo triste ou assiste algo triste, começa a chorar? É porque ela entra nessa vibração, porque você entra na vibração da tua dor. Então, se você vê algo que é triste e você está triste porque você associou a sua dor com a do outro, então você precisa se fortalecer internamente para poder gerar essa construção interna consigo e com o outro, porque senão é muito doloroso para você, né? Significa que as tuas emoções ainda estão instáveis, né? O que é muito gostoso trabalhar nesses casos de emoções instáveis é cuidar de flor, de jardim, ter animais, né? Essas trocas, elas trabalham muito a construção da emoção de uma forma positiva, e aí tira os padrões negativos emocionais, né? E o que eu digo, não assistam novelas nesse caso, não assistam jornais nesse caso, que aumenta ainda mais as emoções de pânico, tristeza e angústia. Busque filmes leves, músicas gostosas, coisas que aromas, né? Aromaterapia. Também a gente pode até fazer uma live em relação à aromaterapia, que auxilia a melhorar os sentidos, que dê mais ânimo, que desperte essas boas sensações, né? Então tudo isso é muito bom e tudo isso deve ser aplicado na vida e no dia a dia. Então se cuidem cada vez mais, sejam cada vez mais felizes,
Não deixe que os relacionamentos tóxicos invadam seu corpo físico, emocional ou mental. Esses são campos da medicina tradicional chinesa, que é o nosso templo, é um lugar sagrado e que merece muito respeito, muito carinho, muita atenção. E eu tenho certeza que você é capaz de criar esse estado de calma, paz, tranquilidade, alegria, né? Muitas alegrias e bem-estar. Muita gratidão, viu? Muita gratidão.